que haver uma preparação. As irmãs, donas de casa, têm que pegar o alimento, cozinhar, escolher, né? E nossa vida espiritual, ela é da mesma maneira. Ontem o missionário estava falando a respeito de muitas pessoas que dormem por não fazer a obra de Deus certa, ou por não andar correto diante de Deus. Quando nós estávamos lá do outro lado, no mundo, né? A gente era como uma folha seca caída no chão. Uma hora o vento vinha, levava nós a um centro, levava nós a uma mercearia, levava nós a fazer uns despachos. Outra hora a gente ia, né? Naquele tempo não tinha URB, né? Nem AMA, nós procurava a medicina, né? Hoje nós ganhamos mais recursos, então nós temos mais portas para estar procurando. E hoje, quando nós chegamos à casa de Cristo, em nome do Senhor, nós temos que fazer como Jesus, porque Jesus ele fazia as coisas por parábola. Ele pegava, o que é parábola? É uma coisa que você vai pegar lá fora do mundo físico e trazer a comparar na nossa vida, para ver se nós estamos dentro da palavra de Deus. E quando nós chegamos aqui, lá fora nós preparava de um jeito. Quando nós não preparava, a gente tinha que correr atrás do trabalho e adquirir recursos, né? Para nós adquirir as coisas. Quando nós chegamos aqui, nós temos que ter um preparo diferente. No livro de Isaías, a Bíblia diz assim que o profeta, ele abre a boca e ele clama em alta voz, dizendo assim, ó: o Senhor, assim diz o Senhor, arrependei-vos e vinde e comprai de mim alimento sem dinheiro. Né? Então, como que nós vamos adquirir esse alimento sem dinheiro? Né? Então, aqui nós vamos ter esse alimento, mas não um alimento que nós alimentamos todos os dias, arroz, feijão e mistura. Jesus, ele está dizendo assim, que o profeta Isaías vai lá e profetiza para esse povo que eles podem comprar, se alimentar, se sustentar, sem ter o dinheiro para comprar alimento. Compra de mim, sem dinheiro. Mas nós precisamos do quê? Do preparo. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos santificar nossas vidas. E nós precisamos para ter uma resposta de Deus. De nos consagrar ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque faz parte dessa mensagem. E nessa mensagem aqui, eu não preguei ela, eu acho que nunca preguei. Não tinha mensagem preparada, né? E eu abri aqui e Deus tocou no meu coração aqui. Que é o livro de Lucas, capítulo 7, e versículo 11 a seguir. Então é assim, se você está e Deus toca, você tem que obedecer o toque de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. E nós estamos todos aqui em nome do Senhor. Então os meus pensamentos não é seu pensamento, as nossas palavras não são nossas palavras, nossas atitudes também não são nossas, porque aqui é a casa de Deus. Amém. Então diz assim o texto sagrado: o filho da viúva de Naim. O
filho da viúva de Naim. Então, o livro de Lucas, em nome de Jesus, é o último livro, Mateus, Marcos e Lucas. É por volta de 65 a 70, não é certo o ano, depois já de Cristo, já depois de Cristo, né? Cristo já tinha vindo, Cristo já tinha ensinado os discípulos, né? E aqui ele dá as últimas menções finais. Quem nos narra aqui é Lucas, né? E ele aqui está falando para o testemunho de que uma viúva, ela perdeu seu único filho. Para nós lermos assim, a gente atropela muita coisa, a gente atropela pontos, vírgulas, né? Exclamações, interrogação, e para nós parece assim até a morte ser uma coisa normal para nós, e uma coisa assim que se torna assim até banal. Qualquer momento a gente está em pé aqui, pode cair. Para nós hoje se torna até banal, mas aqui não. E Cristo, ele não enxerga como eu e você vê. Ele enxerga o nosso sentimento e o nosso coração. E ele, indo aqui nesse texto, o texto diz assim, ó: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão. Nós vemos aqui que, quando fala assim essa porta da cidade, é porque quando você está em Naim, para você chegar em Samaria, para você passar o cemitério, chegar em Jerusalém, a cidade de Samaria, toda vez que eu venho aqui em Parelheiros, tem aquele portal, não tem? Vocês já repararam que tem um portal assim, bem-vindo a Parelheiros? Essa porta aqui seria mais ou menos aquilo lá, para vocês entenderem. Então, quando Jesus ele sai da cidade, não, que ele passa as portas para entrar em Samaria. Aí o texto sagrado está dizendo assim, que seguia com Jesus uma multidão imensa. Mas quando ele entra na cidade de Samaria, ele passa pela porta, ele se depara com um enterro. As pessoas iam enterrar um filho único de uma viúva. E uma multidão do outro lado acompanhava essa viúva. E Jesus, ele chegando, ele olhou, ele parou, ficou olhando e viu, porque nessa época aqui, irmãos, tudo tem uma época. E eu torno a frisar assim: eu recebi meu chamado e você recebeu um chamado assim como eu. Assim como eu não nasci no berço evangélico, eu passei de umbanda a quimbanda, e depois passei de católico a espírita, e de espírita a roubador. Eu roubava e prostituía. Então eu nasci sabendo. Às vezes tem pessoas que se diz que eu tenho teologia. Deus ainda não me deu graça de eu fazer uma teologia. Eu falei até com o meu marido que eu estou procurando uma pessoa, um companheiro, para que eu possa fazer uma faculdade teológica lá em Diadema, que é a faculdade Betesda. É um amigo meu, é o pastor Cruvinel, Roberto Cruvinel. Você que está assistindo, a paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe. Deus abençoe sua sabedoria, meu pastor. E eu já entrei em contato com ele no Zap, e estou procurando uma pessoa para fazer a companhia, porque eu vou sair de lá quase meia-noite. São 3 anos de faculdade. E o investimento na palavra de Deus, por eu estar falando assim, não compete a Deus. Às vezes nós pedimos sabedoria a Deus. Nós pegamos aquele texto de Salomão, o livro de Salomão, e ali a gente pega, vai e pede sabedoria
sabedoria. Senhor, assim como tu deste sabedoria a Salomão, dá sabedoria para mim. Só que Salomão, ele tinha estudo. Salomão, ele é um estudioso da palavra de Deus. Ele pertencia a uma família de reinados, uma família real, uma família que vem se dando um estudo, porque, logicamente, futuramente ele seria o sucessor do rei, de pai dele, Davi. E era assim. Hoje eu recebi meu chamado, cheguei à casa do Senhor. Você for receber o chamado, chegou à casa do Senhor. E às vezes há uma pergunta que nós se fazemos a nós mesmos, dizendo assim: por que o fulano é mais abençoado do que o outro irmão? Por que uns prega melhor do que o outro irmão? Uns prega que eu entendo, outros prega que eu não entendo, eu não sei o que fala. E às vezes a gente vê que uns irmãos têm mais condições do que outros irmãos. E fica essa pergunta, porque quando nós saímos aqui do culto, nós vamos para nossas casas, crendo que por eu estar aqui, por eu ter vindo à casa de Deus, eu vou chegar na minha casa, na minha residência, eu vou chegar no meu trabalho e o problema vai desaparecer, simplesmente vai sumir. E não é bem assim. No livro de Joel, o texto sagrado diz assim: Joel, vai lá e diga para o meu povo que todos que trabalharem têm um salário pelo trabalho dele. Jesus, ele fez um chamado a mim, ele fez a você. Aleluia. E cabe a mim e cabe a você, em nome do Senhor, pelo menos estudar a palavra de Deus. É verdade. Às vezes nós perdemos tempo no Zap, nós perdemos tempo no Face, no Instagram, nas páginas sociais, LinkedIn, como tem muitas outras páginas sociais, que eu não me lembro nem o nome no momento, mas não é necessidade. Você sabe o que eu falo? Quem está vendo sabe o que eu estou falando? Mas não tiram um tempo para você estudar a palavra de Deus. É do seu serviço, da sua casa aos alfazeres. E rapidamente você pega suas coisas e sai e vem para a casa de Deus. Aí daqui você volta à mesma rotina. E não é isso que Deus, ele tem para mim e para você. Às vezes nós damos uma oferta a Deus. Uns dão 20, outros dão 10, outros dão 50, daquilo que toca no coração, aquilo que pode. E às vezes eu posso dar maior oferta e não agradar a Deus. Porque, embora eu estou dando uma grande oferta ao Senhor, mas o meu coração está longe da obra de Deus. A minha vontade não é estar na casa de Deus, mas se eu não vier, alguém vai me chamar a atenção. Se eu não vier, os irmãos já estão tão acostumados comigo, aqui sentadinho na cadeira, dando glória a Deus, que se eu não for, eles vão sentir minha falta e vão perguntar, e eu não gosto que me pergunte. Só que quando nós fazemos isso, nós esquecemos que quando nós levantamos nossas mãos, nós entregamos a nossa vida a Cristo. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o nosso coração, diz a palavra do Senhor no livro de João, que o meu coração, o seu coração, ela torna a morada do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. E é este Espírito Santo de Deus que vai testificar a obra do Pai na minha e na sua vida. Toda vez que eu pensar em falar um palavrão, esse ser que está aqui dentro do meu coração, ele vai me corrigir. E você vai pensar: puxa, eu não devo pensar, eu não devo xingar, não devo fazer isso. Aí, puxa, o que eu falei lá atrás? Os nossos pensamentos não é nosso pensamento, porque a sua vida está escondida em Cristo agora. Dentro do seu coração, que não tinha mais certeza em Deus, não confiava mais em Deus, você estava desesperado, eu estava desesperado aí fora.
Agora ele tem um dono, ele tem um morador chamado Espírito Santo da verdade dentro do meu coração e do seu. Eu posso não ter mais meus pais, minha mãe, eu não posso ter às vezes meus parentes perto de mim, mas dentro do meu coração o texto sagrado está dizendo que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Assim como Jesus, ele saiu em nome de Jesus da cidade de Naim. Quando ele entra na cidade de Samaria, que ele passa pela porta, ali está aquela viúva levando o seu único filho. Nós olhando assim esse fúnebre, a gente olha para esse enterro e a gente acha até uma coisa normal. Mas o texto sagrado está dizendo assim que Jesus parou e ficou olhando. Para aquela viúva, não havia mais jeito. Ela sabia que estava morto. As autoridades da época já tinham decretado que aquela pessoa estava morta. Mas Jesus para e fica olhando. Primeiro ele estava observando. Quem? O sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Estava observando os seguidores, os fiéis do sumo sacerdote. E estava observando a multidão. Por quê? Porque nessa época não se podia tocar no caixão. Não se tocava no defunto para você não ficar imundo diante de Deus. Mas quando Jesus ele veio, que está aqui no Novo Testamento, o nome já está dizendo, é um novo testamento. Eu tenho uma nova palavra para ti, eu tenho uns novos mandamentos para vocês, e vocês vão agora, em nome do meu Pai, vocês vão fazer o Novo Testamento valer a pena na minha e na sua vida. Glória a Deus! Porque eu vim para morrer, eu vim para dar a vida por cada um de vocês, para cada um de vocês não fazer como tem esse moleque no caixão. Aí o texto sagrado, ele está dizendo, continua dizendo, quando chegou perto da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e com ele uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ele disse: não chores. Aleluia. Não chores. Glória a Deus. Quem sabe essa mulher ficou olhando aquele homem. Falou: esse homem não deve saber que esse moleque é meu filho, é o único filho que eu tinha. Eu não tenho marido, que o texto já está dizendo a viúva. Eu não tenho esposo, e todo o sonho que eu tinha, a esperança que eu tinha, vou enterrar ali agora. E esse homem chega e pede para mim não chorar. Aí o texto sagrado continua dizendo assim: chegando-se, colocou a mão no caixão, e parando os que levava, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Aí o povo acha um absurdo. Por quê? Porque o costume dos judeus nessa época, eles não podiam tocar na hora do caixão, porque se eles tocassem, eles estariam imundos. Diz o mandamento do Senhor através de Moisés. E esse povo obedecia e guardava fielmente os mandamentos de Deus trazidos por Moisés. Passou-se uns minutos, que Jesus põe a mão no defunto e ordena que ele fique de pé. Aleluia! Todos olhando. O povo começou a pensar: irmão Zé, esse homem está doido, agora ele ficou imundo. Mas para a surpresa dele, Jesus
ele põe a mão, ordena que o defunto se levanta, só que o defunto não levanta ainda, rápido assim não. Ele fica observando a multidão e observa a atitude daquele que era para fazer isso. Por quê? Porque lá atrás, no livro de Marcos, quando Jesus ele chamou a mim, chamou você, como chamou esse povo aqui, esse papel era para o sumo sacerdote fazer. Era para nós fazer isso aqui em nome do Senhor. Antes de nós sairmos de casa, era para nós fazer nossa oração. Eu vou a um fúnebre, eu vou no cemitério. Senhor, eu não quero escandalizar, eu não quero cometer nenhum delito, Pai, a sua palavra, nenhum escândalo. Mas, Pai, se for para a tua glória, para a honra e glória do teu santo nome, e tu quiser manifestar a tua glória lá naquele cemitério, Pai, eu vou colocar a minha mão, eu vou estar orando, eu vou estar jejuando para ti, eu vou lá, eu vou dessa forma em consagração, e lá eu vou botar a mão, porque se for a tua vontade, assim como no passado, tu vai ressuscitar essa pessoa, essa mulher, esse Senhor. Verdade, Deus. Esse é papel para mim e para você. É, Deus. Aleluia. E o sumo sacerdote fica olhando, porque isso aí era para ele fazer. Mas ele, com medo de se ficar sujo, ele acompanhava o enterro de longe, para ele não se contaminar. Se Jesus é o dono da vida, ele está no meu e no seu coração, nós não devemos temer em nome do Senhor. Nós não devemos ter medo do espírito da morte. Nós não devemos ter medo da morte. Nós não devemos ter medo de bruxaria, de obras de macumbaria, não, de praga, não. Nós devemos temer e honrar o nome santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando nós temos medo, o medo é falta de certeza. Eu quando estou inseguro com uma coisa, aí eu não sei se eu vou ou não, puxa, a minha rua está escura e aqui está perigoso, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou, não, eu vou, depois eu falo para a pessoa lá que eu não fui, porque aqui está perigoso, e estava sem luz. Mas se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, e ele o seu pensamento trouxe uma atitude no seu coração, vai e pratique, porque desse trabalho virá o pagamento da sua obra. Aleluia. É verdade. Porque como pode eu pensar assim? Eu estou em casa aqui tranquilo, daqui a pouco eu falo, puxa, eu vou na casa da irmã Rosilene. Vem a Rosilene na minha cabeça e eu ir na casa dela. Será que o inimigo mandaria eu ir na casa dela? Para mim saber, eu vou ter que chegar lá. Se eu chegar lá e ela vir com uma atitude suspeita, ou outra, aquela pessoa, estou falando irmã Rosilene, porque é a missionária da igreja, entendeu? Em nome de Jesus, e ela sabe que é somente uma suposição. Verdade. Se chegar lá e ela vier com atitude de suspeito, então eu falo assim, Senhor, isso foi a voz do diabo, eu dei ouvido ao diabo. Tenha misericórdia de minha alma. Eu vou ter que fazer o quê? Eu pequei? Não, eu pequei se eu caísse com ela, mas não caí. Eu vou ter que chegar em casa, buscar a Deus, porque isso é falta da unção de Deus. Isso é falta de oração, isso é falta de jejum, é falta de nós lermos a mensagem do Senhor. Aí Jesus, ele fica observando o sacerdote, quando menos espera o defunto vai e levanta. Aí Jesus, ele segura na mão daquele defunto e ele devolve a sua mãe em nome de Jesus. Você sabe o que Jesus está dizendo nessa noite? Qual é o seu último sonho que você perdeu a esperança? Você perdeu a esperança de quê? Às vezes você passou a vir na casa do Senhor, você está ouvindo a palavra de Deus, mas o inimigo está afrontando a sua vida, está afrontando você em nome do Senhor Jesus, e Jesus ele está olhando para você com um olhar de compaixão, ele está dizendo assim, mulher, levanta-te, homem, levanta-te a cabeça, porque eu quero olhar nos seus olhos, eu quero te colocar você de pé. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele levanta aquele defunto
e entrega a sua mãe a última esperança dela. E o texto sagrado diz que naquele dia Jesus ganhou mais uma multidão Oh, glória. de seguidores. Aleluia. Será que o inimigo ele tem conseguido afetar a tua certeza, a sua fé? Será que nós estamos aqui em nome do Senhor, mas nós estamos naquela palavra que o missionário, Deus usou o missionário para falar ontem? Às vezes nós estamos aqui, mas estamos quase dormindo no Senhor, porque nós não temos entendimento da palavra. Às vezes nós estamos descrentes de tudo. Eu tenho vindo ouvir a palavra, eu tenho vindo ouvir a casa de Deus, eu tenho deixado meus afazeres, mas eu não estou sentindo mudança na minha casa. Será que você já orou nesse propósito? Ou você chega na sua casa e só vai fazer seus afazeres, comer, beber e dormir? Porque o culto para mim e para você, quando nós terminamos aqui, ele tem que continuar na nossa casa. É lá na minha casa que eu vou mostrar o que eu aprendi aqui. Às vezes eu vou encontrar meu esposo alterado, eu vou encontrar minha esposa alterada, eu vou encontrar meu filho alterado, e é lá para eles, lá que eu tenho que mostrar. Não, eu vim da casa do Senhor, o mestre da paciência, o mestre da santidade, em nome do Senhor. Satanás está repreendido, porque eu não vou abrir a minha boca para nada. Por quê? Porque a nossa briga não é com a carne nem com o sangue. E quando o Espírito Santo de Deus está no meu coração, ele habita no meu coração, porque aqui é templo do Espírito Santo, aí tem que partir de mim, de você. O livro de Mateus diz assim, que Deus ele dá o Espírito Santo para muitos, e às vezes vamos dizer assim, eu tenho o costume de chegar em casa e eu me explodi. Aí explodi, falei um palavrão, ou ameacei meu filho, ameacei minha esposa. O pecado está entrando em mim devagarzinho, eu não estou percebendo. Você sabe o que acontece com o Espírito Santo de Deus? O meu pecado, a Bíblia diz assim que quando eu xingo, que quando eu falo, que quando eu bebo, que quando eu faço uma atitude que não está na Escritura Sagrada, ou vem de acordo com o mundo, aí o inimigo ele ganha campo em mim, e o Espírito Santo é imprensado assim na parede do meu coração. Ó. Por isso que apóstolo Paulo diz assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo que está sobre vós, para o dia da redenção. Você já pensou ninguém tem dia para morrer aqui. Você já pensou que naquele momento que me dá aquele nervoso, eu pico a mão na cara da minha esposa, e aí o que vai acontecer? Quando é de noite eu morro. Como é que o Espírito Santo de Deus vai me defender do meu acusador? Triste, aborrecido. Você conservar o Espírito Santo no seu coração, não é papel de Deus não. Isso é papel para você e para mim. É eu e você que necessitamos de resposta de Deus. É eu e você que necessitamos de conhecimento da palavra de Deus. Às vezes você não entende o irmão testemunhando, o irmão falando que curou, o irmão dizendo que Deus usa para curar, o irmão está dizendo que foi curado a enfermidade, o caroço sumiu, o vício desapareceu, e você fica pensando sentadinho aí, por que as coisas acontecem com os outros e não acontecem comigo? Será que estão pagando esse irmão para falar alguma coisa? Por quê? Falta de investimento na obra de Deus, falta de jejum, oração, falta de nós ler a palavra, falta de jejuarmos em nome de Jesus, falta de alimentarmos as nossas almas com a obra do Senhor, porque quando você se joga na obra de Deus, você vai chegar naquela casa lá, você vai ver problema maior do que o seu naquela família. Deus. E aí eu não vou ter tempo de pensar num problema tão pequeno que eu estou passando.
Agora, quando eu começo a achar que a minha casa está um inferno, que meu marido está um inferno, que a minha esposa não presta, que meu filho está drogado e não presta, eu estou profetizando da mesma forma que se eu estivesse orando para Deus. Eu estou fortalecendo Satanás naquela vida. Eu estou fortalecendo o espírito mal dentro da minha casa, dentro do meu lar, na vida da minha esposa, dos meus filhos. Mas se em vez disso eu passar a orar em nome do Senhor, se em vez disso o Espírito Santo que está aqui em você, se coloca no seu pensamento, vai orar, fica quieto, e você fica batendo boca, bate um lá e um cá, um lá e um cá. Você acha que você vai receber bênção de Deus? Eu vou vir aqui e vou jogar minha caminhada fora. Sabe quando o governo dá um benefício? Cadê o relógio daqui que eu não estou vendo? Cadê? Fala aí. Você entendeu? Sabe quando o governo dá um benefício? Quando der 5 minutos, faz assim, tá bom? Já deu. É 8h48? Rapaz, quando o governo dá um benefício para nós, a gente não corre atrás, sim ou não? Sim. Não levanta cedo. A gente pode estar cansado, pode estar chovendo. Por que não esse mesmo ânimo à casa de Deus? Você foi chamado no ministério grande. Você foi chamado no ministério grande. Às vezes a sua resposta não está aqui, está em Santo Amaro. Às vezes a sua resposta não está em Santo Amaro, está na matriz. Às vezes é difícil para mim ir na matriz, eu vou falar, Senhor, eu não tenho dinheiro, você sabe que eu não tenho dinheiro, minha carteira está vazia, mas eu vou pegar o dinheiro da condução, Pai, e eu vou fazer uma campanha. Tu sabe que é difícil, porque eu não sei nem se eu vou conseguir o dinheiro, mas eu vou fazer uma campanha na matriz com o profeta. Às vezes você vai pegar o ônibus aqui, a condução, e vai gastar seu único dinheirinho da condução. E às vezes você sem menos esperar. Tem um provérbio que diz que há mal que vem. O mal daquela pessoa foi perder o dinheiro, você achou. Você achou. Dali você vai tirar seu dízimo, dali você vai agradecer a Deus. E você sabe o que vai acontecer naquela vida que Deus tirou aquele dinheiro para você achar? Sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa vai ser abençoada em nome do Senhor. Porque Deus foi o único meio que Deus teve para te ajudar. Ele tirou de lá e deu para você. Aí você é uma pessoa que quer ser fiel a Deus, está investindo na obra de Deus. Aí chegar na minha casa aqui, ó. Senhor, o único 12 que eu tinha, eu paguei condução para ir na Santo Amaro. Eu paguei condução para ir lá na matriz, Pai. E tu me deu 50, olha. Aqui está os 5 do dízimo, Pai. E aqui vai estar, Pai querido, em nome de Jesus. Tenha misericórdia dessa vida, dessa pessoa que perdeu esse dinheiro. Mas eu achei, eu creio que tu me deu. Mas abençoe essa vida. Você vai estar mostrando para Deus o investimento que você está fazendo na obra dele. Amém, Jesus. E é assim que Deus ele quer cada um de nós. Fique de pé em nome do Senhor. Não esqueça que essa mulher, o diabo tinha tirado o último sonho dela. A esperança de vida dela. A esperança de uma casa própria, de um terreno. Da alimentação dessa mulher. Porque nessa época não tinha aposentadoria nem ajuda de governo. Você sabe que nessa época o que acontecia? Hoje eu tenho um laudo que ele garante para mim um louvas, ele garante para você uma aposentadoria, ele garante para você uma aposentadoria junto com o tempo de serviço, você vai se aposenta. Mas nessa época aqui, sabe o que o governo fazia? Pegava uma capa preta aqui assim, ó, jogava aqui em você e falava assim, ó, não tire essa capa aqui, ó. Essa capa aqui, todo mundo que via você com a capa do governo coberto nas suas costas, sabe o que queria dizer? Estava dizendo assim, ó, esse aí não presta para nada. Esse tem algum problema grave. E muitas pessoas não chegavam nem perto. Porque a capa identificava. Você está entendendo? Mostre para o mundo agora que você tem a capa de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus.
Se você fala língua, você tem lugar para falar em línguas nos cultos, em nome de Jesus. Se você não fala em línguas, fala: Senhor, não, eu não vou ficar contente, Pai. Eu quero buscar o Espírito Santo de Deus. Eu quero sentir o toque do Espírito Santo de Deus. Eu vou esquecer um pouco a matéria, o dinheiro. Eu vou esquecer o meu bem-estar um pouco, em nome de Jesus, e buscar as coisas celestiais do alto do céu. Para que eu possa ter entendimento. É assim que Deus Ele quer, em nome de Jesus. Levante sua mão em nome de Jesus. Receba, irmão João, para fazer essa oração com palmas para Jesus. Receba. Enquanto ele ora, eu vou ver Deus mostra alguma coisa. Aceite a paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor se faz presente neste lugar. Abra a tua boca e clama por Ele. Creia somente e verás a glória de Deus. Senhor, grande Deus e eterno Pai. Deus soberano, Deus eterno. Estamos aqui, não é por instante. O Senhor nos trouxe. O Senhor está nesta casa. Põe sua mão santa sobre todos. Abençoando, curando e libertando, Senhor. Repreendendo o devorador da nossa vida, nosso meio. Nosso lado, nossa família, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Olha que maravilha estar na sua santa presença. Olha que maravilha saber que o Senhor está nessa casa. Muito obrigado, meu querido amado. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Oh, grande Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus dos montes, Deus que abriu o mar vermelho para o seu povo passar em terra seca. Deus que foi na palavra de covarde, para salvar a cidade de Isaac e Abidema. Deus que foi na cova do diabo, para salvar Daniel. Oh, Deus poderoso, que foi na cova do diabo para nos salvar. Deus que abriu o maravilha para a palavra de mente. Oh, Deus que foi na panela de Satanás, para nos salvar e nos livrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o seu povo. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Não deixe ninguém sair daqui doente, não, Senhor. Mas é todos com saúde e feliz e contente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Esse é meu caso de Paulo. Amém, irmãos? Amém. Ó, eu vou chamar aqui na frente, tá bom? A Moreninha, vixe, você, em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que venha aqui na frente a iniciante, a seminarista, a irmãzinha. Verde, iniciante, em nome de Jesus. Eu esqueci o nome da irmã morena aqui. Nelma. Em nome de Jesus. Vem aqui a irmãzinha aqui, ó. Em nome de Jesus Cristo. Ó. Aqui para vocês aqui. Jesus, ele chamou cada um de vocês. Em nome de Jesus. Bom? E o que Deus ele mostra? Ele mostra uma dúvida no coração de cada um de vocês em relação ao chamado de vocês. Você entende? Em nome de Jesus. Às vezes parece que nós estamos orando, clamando a Deus e Deus não está respondendo. E aí entra a dúvida no nosso chamado ou no contentamento de Cristo na nossa vida. Jesus ele está dizendo assim, ó. Para cada um eu tenho um chamado. Para cada um vai fazer coisas diferentes para mim. Viu? Cada um de vocês, em nome de Jesus. O que nós não podemos é deixar o nervoso tomar conta de nós. E o nervoso ele tem ganhado espaço dentro da minha casa. E isso não pode acontecer. Por quê? Por causa que quando nós fomos chamados, em nome do Senhor, nós declaramos guerra contra Satanás. Vocês já viram dizer que Satanás usou Pedro ao lado de Jesus? Você já leu a palavra de Deus, diz, Jesus repreendendo Satanás na frente de Pedro? Sai dele, Satanás. Não é porque eu venho à igreja, não é porque nós aceitamos o chamado de Cristo, que o nervoso ele vai nos abandonar, não.
Mas nós temos que matar o velho homem, a velha mulher que está escondido dentro do nosso coração. Que ele atrai o nervoso e nos afasta das bênçãos de Deus. Livro de Isaías novamente diz assim, ó: não sou eu que me afastei de vós, mas é o vosso pecado que faz separação entre mim e ti, e não deixa eu ouvir as vossas petições. Sabe o que quer dizer isso? A partir de hoje, em nome de Deus, umas têm nervoso, umas aceita confronto dentro de suas casas, em nome de Jesus, não vou apontar, entendeu? Em nome do Senhor, você sabe que está falando contigo, tá bom? Mas repreenda o nervoso através do louvor. Repreenda o nervoso através do louvor. Louve a Deus. Depois de louvar, cante louvores, ore em nome de Jesus, para que Deus, ele venha entrar naquele coração e bradar a ele. Glória a Deus. Viu? Às vezes vem uma pessoa lá de fora, pode ser meu esposo, meu filho, outra pessoa da família, em nome do Senhor, e eu quero dizer para você que desde lá do Éder, desde o jardim do Éder, família é problemática, e nós temos que saber ministrar dentro de nossas casas o problema de nossa família. E esse problema da nossa família não pode interferir na nossa vida espiritual. Ontem eu estava falando para o missionário Genivaldo, que nós casados, às vezes nós enfrentamos mais luta do que uma primícia de Deus. Porque a Bíblia diz assim, a Bíblia não fala de impedimento na vida da primícia, mas ela fala na vida do casado, que se eu não tiver em concordância, ou se eu tiver em desavença dentro da minha casa, as minhas orações não são ouvidas por Deus. Por quê? Porque a minha crença tem que começar dentro da minha casa. Para mim cuidar das coisas de Deus, eu tenho que cuidar da minha casa. Irmão, eu tenho feito isso, mas tenho afrontado, tenho recebido afronta e eu perco as estribas. É só você correr no cantinho lá, calar tua boca e falar assim: Senhor, não era para me ter falado. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Você sabe o que acontece? A Bíblia diz assim que o pastor pecou. Zacarias pecou, não foi isso? Zacarias pecou, não foi? E aí a mitra dele ficou suja. As vestimentas dele ficou suja. Aí quando ele orou, pediu perdão a Deus, você sabe o que aconteceu? Na hora Deus mandou o anjo lá e trocar a mitra de Zacarias. Você está entendendo? Em nome de Jesus, é só pedir perdão e ter a humildade de falar: eu pequei, Pai. E daí para frente, em nome do Senhor, quem xinga não xinga mais. Quem investia contra não investe mais, porque a sua briga não é com o seu esposo, não é com a sua família, não é com os seus entes queridos, não é com os seus vizinhos. A nossa briga é contra as armas, as ciladas de Satanás, em nome do Senhor Jesus. E isso é jejum e oração e silêncio, quietinho. Você quer brigar? Quer falar? Põe o joelhinho no chão, vai orar lá no seu quarto, que Deus vai dar resposta para vocês. Aqui, aqui e aqui, em nome de Deus. Aqui é diferente. Irmão João, unge aqui as duas e ora em nome de Jesus. Aqui vocês duas, em nome de Jesus. Irmãzinha, Jesus tem um chamado para ti. Às vezes nós falamos assim, ó. Às vezes nós falamos assim, ó. Eu estou com 62, mas vamos dizer assim, ó, às vezes nós falamos assim: eu estou velho demais para as coisas de Deus, mas Jesus está mostrando um chamado novinho para a senhora. Aleluia! Jesus está dizendo, mandando dizer assim para a senhora, assim, ó: filha, não tenha dúvida do teu chamado, porque o caminho vai ser grande para ti. Eu longuei esse caminho para ti, e tu vai cumprir o meu chamado nessa vida, chamar na terra em nome do Senhor. Porque aqui, através dessas mãos, a senhora vai trazer muitas pessoas à casa de Deus. Às vezes nós pegamos, em nome de Jesus, nós vemos tantas coisas,
E às vezes a gente não concorda. Nós pode estar no próprio ministério que às vezes a gente não concorda com alguma coisa que acontece, ou com alguma coisa que nós vemos alguém falar ou agir e nós não concordamos. E aí nasce assim uma dúvida assim no nosso coração. E aí eu começo a pedir, e parece mentira, mas as coisas começam a acontecer ao contrário dentro da minha casa. E aí começa a abalar mais ainda a minha fé, o meu coração. Você sabe que Jesus manda dizer para você? Jesus manda dizer assim para você, assim, ó, diga minha filha, que nenhuma oração dela caiu por terra. Aleluia. Sabe naquele cantinho? Você sabe quando você está fazendo as coisas que você está pensando? Quando você está pensando na obra de Deus, naquele cantinho, pensando e fazendo as coisas correndo, e andando para lá e para cá, e com o pensamento em Deus, e com medo de acontecer coisa pior, Jesus está dizendo assim, ó, diga para ela que os pensamentos dela é uma oração que entra no meu reino. Não tenha dúvida em nome de Jesus, porque a sua vida, a vida da sua família está nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Sabe o que Jesus quer de você? Está dizendo assim, ó, para você se consagrar, jejua mais. Jejua, remédio não quebra jejum, viu? Em nome do Senhor, jejua que você vai ver a resposta cair dentro da sua casa. E para você ter certeza, Jesus está dizendo assim, ó, diga para ela que eu estou entrando com providência na saúde dela. Sabe essa pressão, sabe esse coração que está disparado? Jesus está dizendo assim, ó, eu estou enviando a cura hoje para ela. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Essa princesinha aqui, ó, vem cá, princesa, em nome de Jesus. É a Delma, é Delma? Delma? A Delma tá Delma, é a Delma, né? Essa é a filha sua, né? Em nome de Jesus, tá? Você sabe o que Jesus está fazendo no coraçãozinho dela? Em nome do Senhor? Ela tem uma anemia no sangue e o coraçãozinho dela às vezes fica disparado, viu? Como é que é o nome, Rosilene? Ritmia. Está com pouca passagem de oxigênio no sangue dela. Jesus está dizendo assim, ó, para confirmar para os pais dela que eu estou dentro do lar de vocês, ó, estou eu curando ela aqui, ó. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? As palmas louvam o Senhor. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deixa eu só dizer essa palavra aqui em nome de Jesus. A partir do momento em que a minha casa, ela se tornou o mar da Galileia, né? Aonde Jesus, ele entrou no barco em nome de Jesus. Aonde Jesus, Pedro estava pescando, né? E não pegou nenhum peixe, porque é assim a nossa vida. Tem hora que o mar está manso e tem hora que o mar está agitado, viu, irmã Neuza? Em nome de Jesus. Jesus está dizendo assim, ó, assim como tu fez daqui um mar, um tanque de Betesda, em nome de Jesus, você declarou guerra com o inimigo. Você está entendendo? E coisas estranhas podem acontecer no meu organismo, meu nervoso, as minhas palavras podem ser ásperas, eu posso ter vontade de gritar, eu posso querer mostrar uma autoridade mais e mais. Jesus está dizendo assim, ó, que cada um que está aqui, ó, o inimigo vai agir diferente na sua vida. Por quê? Porque da nossa perseveração vem a nossa bonança. Da sua perseverança vai vir o pagamento na obra de Deus. Viu? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Eu quero falar com você, tá bom? Em nome de Jesus. Receba um anel com palmas para Jesus. Fala todos, graças a Deus. Levante a mão para... Irmãos, ó, tem irmãos da Austrália pedindo oração, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem irmãos lá na Bélgica, França, Argentina e Uruguai, que pediu solicitação de amizade, pediu oração. E eu quero aqui agradecer, em nome de Jesus, o imenso carinho que vocês têm ao canal, o imenso carinho que vocês têm pela palavra de Deus. Dê lugar a Deus em nome de Jesus e continue sendo abençoado em suas vidas. Que Deus lhe bendiga a ti e a sua habitação.